Nossa legislação garante o direito à reinserção na sociedade de qualquer cidadão que tenha cumprido pena. Ressocialização da população carcerária é o tema da Universidade, que está começando agora. Hoje, na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. Pouco se fala sobre um tema fundamental para a democracia, para a cidadania brasileira, e geralmente quando se fala a partir de uma série de preconceitos, a partir de uma série de ignorâncias, porque geralmente se sabe pouco. Eu acredito que é necessário mais informação, principalmente para a nossa sociedade. Uma sociedade que eu acredito que já está bem madura para tratar com a sua diversidade, tratar com a sua minoria, que é uma fala da Wanda Maria Ferreira, que diz que um povo é conhecido pela forma como trata a sua minoria. Normalmente, a sociedade não quer saber do sistema prisional como se aquele problema não lhe dissesse respeito. Mas é claro que diz, até porque no Brasil, ainda bem, e é correto que esteja assim, nós não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então, essas pessoas que lá estão, elas vão sair. E aí, como vão sair? Que expectativas vão ter para se reinserir no mercado de trabalho, para ter todos seus direitos garantidos, sua cidadania? É preciso, sim, se preocupar com isso. Eu acho que a própria estrutura de cárcere, de penitência, já diz muita coisa, né? Como é que eu vou ressocializar, reintegrar pessoas que vivem enquadrados, né, aglutinados, de maneira desumana, insalubre, sem suas condições básicas necessárias, sem um controle social presente, participativo em relação à saúde e outras coisas mais. Essa coisa de que nós não temos pena de morte. Eu vi muitos companheiros morrerem dentro do sistema prisional. Enquanto você esteve preso? Justamente, por falta de controle, por falta de participação, por falta do social, por falta do mínimo que seria de direito daqueles que geram conflitos internos, e a falta de controle do próprio Estado em relação àquele sistema fez com que algumas rebeliões, algumas resistências por algumas lideranças levassem à morte alguns integrantes que não necessariamente deveriam ter perdido suas vidas ali dentro. Não era para se ter perdido a vida ali dentro enquanto estava se guardado pelo Estado. Qual que você acha que é a opinião, a visão que as pessoas têm sobre quem vai preso? Terrível. Não querem nem saber, de completo abandono. E é como se não tivesse nada a ver com eles. O grande e o grave problema, eu acho, que a sociedade ela fica alienada do ser humano, que é um ser pessoa, que é um indivíduo, que como qualquer outra pessoa pode você comete, ninguém está ausente de cometer um delito, e deixa escorraçado naquele lugar, numa pocilga, um lugar insalubre, com um cheiro incrível. E o Estado também bate palma para isso. Não toma uma medida, o governo federal não se interessa, o governo estadual não se interessa, municipal não se interessa, e eles resistem. Isso é que é importante. Eles, acima de tudo, eles conseguem resistir e dizer: eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo, eu tenho uma família, eu tenho um filho, e chora no momento de sair. Por que ele chora? Porque ele não sabe o que ele vai fazer da vida. A rede de apoio ao egresso do sistema penitenciário, ela tenta agregar todas as entidades que trabalham com o egresso e com o apenado e trabalhar as questões que são demandadas por eles. E aí a gente tenta ampliar essa discussão, divulgar essa discussão, de forma que a gente possa ampliar esses horizontes desse egresso quando ele sai. Então, nós temos trabalhos identificados em outras instituições que não aparecem somente o lado ruim do aprisionamento, mas, infelizmente, parece impossível, mas você ainda tem uma luz ao final do túnel. Que direitos a pessoa que vai presa ainda mantém dentro da penitenciária? Basicamente, todos os direitos essenciais ela mantém dentro da unidade penitenciária, só que apenas no papel. Na prática, nós vemos uma imensa dificuldade em até manter esses direitos essenciais fora da prisão. Dentro, então, vemos isso amplificado.
Talvez daí haja também por parte da sociedade um pensamento equivocado de achar que esses direitos essenciais também devem ser negados dentro da prisão, como se a própria privação da liberdade já não fosse uma pena suficiente e adequada para a punição que o legislador vislumbrou para o fato. A gente estava falando aqui de saúde, de educação, de trabalho. Exatamente, ele tem direito a tudo isso. Nós vemos na nossa experiência visitando unidades prisionais, escolas técnicas que alfabetizam presos, vemos também o acesso à saúde, mas tudo isso nós vemos acesso à religião, a cultos religiosos, mas vemos tudo isso com sempre uma luta muito grande para que essas coisas possam ocorrer minimamente ou até de uma forma a atender os anseios da população carcerária. Quem vai preso hoje no Brasil? Em princípio, todos que cometem crimes. Em princípio. Esse é o princípio. Eu não concordo muito com a fala de que pobre negro vai preso, né? Eu vivo uma polêmica. O CISC, Centro de Integração Social e Cultural, instituição que eu faço parte, com a RAESP, que é a rede que nos integra, nós procuramos dar mais visibilidade à realidade do egresso e do apenado. Acredito que hoje há uma justiça. Então, hoje, o branco vai preso, o cárcere está mudando de cor. Embora a grande maioria são negros, são pessoas com poucas condições financeiras, mas está mudando essa realidade. De 92 a 2004, período que eu estive encarcerado, o cárcere tem mudado. Nós temos no Brasil hoje mais de 563 mil presos. Estamos falando, portanto, de mais de 500 mil. E esse número não para de crescer. Se nós somarmos também os presos em prisão domiciliar, esse número vai para mais de 711 mil. Ou seja, daqui a muito breve estaremos chegando a 1 milhão. E dessas pessoas presas, nem todas têm uma sentença condenatória já transitada em julgado que diga essa pessoa de fato cometeu esse crime. O que significa isso? 40% dos presos hoje, desse mundaréu que eu acabei de falar, são presos provisórios, que estão aguardando ainda o término do seu processo e que ao final do processo podem ser absolvidos ou mesmo condenados a uma pena que não seja de prisão. E nesse caso, geralmente, são pobres e negros. A maior parte das vezes, sim. E isso realmente, nós vemos nas nossas inspeções, o Conselho Penitenciário tem a função de realizar as inspeções nas unidades prisionais e nós vemos que realmente a população prisional é majoritariamente formada por pessoas pobres e muitas vezes negras ou pardas, de acordo com os dados do DEPEN. Uma coisa que eu acho que é importante para deixar o Ronaldo tranquilo, a gente em hipótese alguma aqui está falando, está criminalizando pessoas pobres e negras por si. Por serem pobres e negras, não é essa a questão, né? Não, mas é que existe um preconceito muito grande, né? O caso do rapaz Vinícius Romão, que foi amplamente divulgado na mídia, não é uma exceção. O que há de exceção naquele caso foi o fato dele ter sido solto logo depois. E o foi porque teve acesso à mídia, a contatos, à família. Porque não fosse isso, ele estaria preso até hoje. Isso, infelizmente, ainda é uma rotina. Essas injustiças, essas prisões absolutamente arbitrárias e impregnadas de preconceito. Não sai daí, que a gente volta já. O Linha Diversidade está de volta na OAB, no Rio de Janeiro, falando sobre ressocialização de presos. Há pouco tempo eu vi na Avenida Chile, aqui em frente ao BNDES, o filho de um bacana ser esfaqueado por um egresso do sistema prisional. Um camarada que saiu do sistema, que veio para as ruas porque era de um outro estado, né, por falta de oportunidade de inserção ao mercado de trabalho, por falta de reconhecimento a projetos como o que nós, Cooper Liberdade, estamos propondo, esse camarada se entregou às drogas, se entregou às bebidas. Por conta de quê? Por falta de uma alternativa, por falta de uma rota de fuga que possibilitasse ele a sua reintegração, a sua reinserção à sociedade. E aí fez com que ele buscasse sobrevivência de maneira primitiva. E como que os primitivos sobreviviam? Lá no Conselho Penitenciário, o que eu tenho visto é que é perfeitamente possível a pessoa virar a página da sua vida e recomeçar. E que quando a gente incentiva projetos bacanas para a população em condição de vulnerabilidade, ela se abraça a esses projetos. Por exemplo, quando a gente fala, agora voltando para a questão do egresso, quando a gente dá a ele uma oportunidade de emprego, em geral, é o funcionário que não falta, que chega na hora, que se agarra àquela oportunidade de emprego ali, só que ele enfrenta uma série de dificuldades para poder se reinserir no
mercado de trabalho. Por exemplo, não bastasse o estigma, o preconceito, ele, na maior parte das vezes, não tem todos os documentos que precisa para se reinserir no mercado de trabalho. Por exemplo, o título de eleitor, porque diz a nossa legislação que enquanto durarem os efeitos da condenação criminal, ele não pode ter o título de eleitor. Só que ele não sai da prisão quando terminou a pena. Ele sai em livramento condicional, em monitoramento eletrônico, ou seja, ele ainda tem pena para cumprir nessa condição, digamos, de semi-liberdade. E é até uma condição para ele poder ter esse benefício, trabalhar. Só que como é que ele vai trabalhar se ele não tem título de eleitor? Se uma pessoa vai sair daqui a um mês, daqui a 2 meses, por que não prepara esses documentos? Por que não chama a família? Por que não reúne e diz, você daqui a um mês ou 2 meses vai embora? Para ele se preparar. Ele toma um susto, é um espanto. Quando de repente ele vê que ele tem que caminhar e de que jeito? Com que pé ele vai caminhar? Se ficou tolhido o tempo inteiro. Então, eu acho que o problema começa dentro do presídio, de como a gente lida com as pessoas, achando que elas vão ficar ali confinadas pelo resto da vida. E que morreram. Eu conheci um departamento do sistema penitenciário de São Paulo, em que todo pré-egresso, o homem que está há 2 anos para ganhar benefício, ele passa a ser tratado por esse departamento. É como se fosse a nossa inserção aqui no Rio de Janeiro. Então, quando chega a 2 anos do alcance de um benefício ou de uma lei, ou semi-aberta ou condicional, ele passa a ser atendido por esse departamento. Então, ele é documentado, ele é qualificado, ele tem acesso a curso, ele tem acesso aos caminhos da educação se ele não estava estudando dentro do sistema, e isso traz, de fato, um remédio no que foi falado pela Idalina. O problema em território nacional, mundo afora, ainda é a educação. E aí uma questão que a Maíra trouxe aqui é que estado é esse que coloca, sumariando um semelhante durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e no final ele descobre que o cara não tinha nada a ver com aquele crime. Sabe, eu acho que onde estão os direitos humanos, onde estão os princípios de valores desse Estado no qual a gente vive? Né? Porque o que a gente está querendo com isso? A gente tem falta de educação, de cultura, de saneamento básico, de uma série de coisas aqui fora. Isso já é um impeditivo para o desenvolvimento do ser humano, já é um obstáculo. E aí tiram esse camarada desse espaço, que já não é fácil sobreviver, e coloca ele enclausurado, sabe, delimitado por grades, pagando penitência por uma coisa que ele não cometeu. E isso é degradante ao ser humano, ao psicológico daquela pessoa. Como é que a gente faz para ressocializar, para reintegrar, para trazer essa pessoa de volta ao que ela era quando ela foi colocada naquele lugar? A RAESP, ela tem entidades, é composta por entidades que têm trabalho junto a esses egressos, em cima da qualificação profissional, buscando o mercado de trabalho. Seja o Banco da Providência, seja a Fundação Santa Cabrini, seja o projeto Começar de Novo do TJ, seja o próprio projeto do SISC de empreendedorismo. A ideia é tentar qualificar esse interno para que sejam menores esses apuros na liberdade. Qualificar durante a pena? Durante a pena, no regime fechado, a SEAP faz isso, a Fundação Santa Cabrini também faz isso, e quando na saída, quando no regime já no regime semiaberto, quando ele pode sair da unidade prisional, pode estudar e pode retornar ao final do dia, da mesma forma como ele também pode ter o benefício de trabalho extramuro. E nós que estamos da RAESP, nós preocupados com a extensão dessa possibilidade, para expandir essa possibilidade para os outros estados, que a gente sabe que essa dificuldade não é só do Rio de Janeiro, isso permeia toda a federação. Nós resolvemos promover um congresso para egressos. Esse congresso vai ter a participação de vários estados e vai justamente discutir esses temas. Vai discutir o tema do mercado de trabalho, da qualificação profissional, do ensino regular, dos direitos humanos, da assistência jurídica, da educação em si, da saúde e de todos os temas que permeiam essa questão do sistema penitenciário. E aí a gente vai trazer à tona todas essas questões que foram colocadas aqui e outras mais que venham a ser colocadas pelos outros estados, com o intuito de
apresentar ao governo federal e propor diretrizes para uma política federal, uma política social que venha atender este segmento. A ideia é essa da RAESP, a gente está promovendo, os colegas aqui estão envolvidos nisso, para que a gente possa promover uma discussão e apresentar elementos concretos e levar isso ao governo federal. E importante também a participação de toda a sociedade, porque isso diz respeito a todos nós. Mais sobre isso no próximo bloco, não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. O Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro é o pioneiro no país. Conheça o trabalho dessa instituição curtindo a página na rede social. Unidiversidade está de volta na OAB, no Rio de Janeiro, falando sobre ressocialização de presos. Rodrigo, a gente veio falando aqui ao longo do programa das péssimas condições dos presídios, da injustiça que muitas vezes leva geralmente pessoas que já são alvo de preconceito e de estigma na sociedade a serem presas mesmo antes de saberem suas penas, e da dificuldade que é, depois de você ter cumprido uma pena, ter uma ressocialização. Qual é a obrigação do Estado, por lei, em relação a isso? Podemos começar pela Constituição Federal, no artigo 1º, que garante a todo cidadão brasileiro a dignidade da pessoa humana. E o trabalho é um corolário da dignidade da pessoa humana. Sem trabalho, a pessoa não tem um direito elementar. A Lei de Execuções Penais também prevê uma série de responsabilidades por parte do Estado, define o conceito de egresso, define a participação do assistente social e prevê também que o Estado deve garantir ao egresso os mesmos direitos que garante aos presos já. Alimentação, moradia, direito a conseguir acesso ao mercado de trabalho e uma série de outras coisas. Mas é importante também observarmos que o Estado não pode ficar sozinho nisso. A sociedade ela também tem uma obrigação em abrir as portas para o egresso. Acho que não é uma questão só de humanidade, e sim de inteligência, porque temos hoje um índice de reincidência de 60% a 70%. Né? Em época de eleições, nós temos hoje, tramitando no Congresso, no Senado, na Alerj, em vários outros estados, diversos projetos de lei para pensar em redução tributária aos empregadores que garantem uma fração de vagas para os egressos. Só que na eleição, o que nós vemos, nenhum candidato defende essa pauta hoje em dia. Pelo contrário, defende a redução da maioridade penal. Né? Então falamos em reduzir a maioridade penal e não falamos em educar melhor as nossas crianças, fazendo um gancho aqui no que o Robson trouxe. Acho que a responsabilidade do Estado está claramente definida. Falta somente o Estado agir e a sociedade juntamente. Qual foi a sua experiência quando saiu em relação a essas questões que a gente falou? Olha, muito árdua. Muito árdua. Eu vivi um peixe em época de defesa, remando contra a maré. Totalmente, porque a questão do preconceito, às vezes, está no círculo familiar. Se estende para o parentesco, se estende para as relações próximas que se tem. Quando eu decidi retomar, estacar zero, e retomar uma vida digna, começar um trabalho legal, cara, eu assim, desencontrei todo mundo, desencontrei amigos, desencontrei famílias, encontrei muita gente. Eu tive a minha família, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, como meu pilar forte para me abraçar, para me envolver e para falar, cara, estou contigo, vamos embora. Eu procurei emprego dentro da comunidade e eu tive resistência do presidente da associação. Eu fui... Passei por um processo de formação, conquistei a vaga de vigia noturno num posto de saúde e ele procurou uma brecha o quanto antes possível para me mandar embora, para me tirar daquele espaço, porque ele tinha o preconceito e a discriminação por eu ter vivido a experiência que vivi. Então, assim, foi difícil, não foi fácil. Eu tive que acreditar muito em mim, tive que acreditar muito na minha família e tive a oportunidade de constituir essa organização que foi o que me colocou de pé para fazer o que faço hoje. A partir do que ele fala, é fundamental trabalhar não só com os egressos, mas também com as famílias, né? Exatamente. Sem a empatia, sem o sentir o que você está sentindo, nós não vamos nos entender nunca, nunca. Porque é o sentimento, é o afeto, é a família, é sentar na mesa, comer todo mundo junto, é abraçar, retocar. É tão dolorosa essa situação que, às vezes, o preso não olha no olho do outro, ele tem medo de olhar no olho do outro, ele não pega na mão.
Ele fica em pé de noite, ele não dorme, porque tem um que está com a cara feia. Isso eu sei, porque eles cochicham comigo muita coisa. Você sabe o que é um preconceito, uma rejeição? É uma dor dilacerante. E eles têm isso. O que falta a gente, a sociedade, é afeto. Sem afeto não vamos muito longe, não. Muitas vezes a pena vai para além da pessoa, do preso ou da presa, para a sua família. Porque as mulheres, em geral, são poucos os homens que visitam. As mulheres visitam muito mais do que os homens, porque visitam seus maridos, seus filhos, né, enfim, seus companheiros. E elas passam por um processo que é altamente vexatório na maior parte dos estados do país. Elas têm que se despir na frente de um agente, abaixar toda a roupa, tirar toda a roupa, se agachar em frente a um espelho, em cima de um espelho, para ver se não cai nenhum objeto. Às vezes são obrigadas a soprar, como se estivessem enchendo uma bola de encher, para ver se nada cai. Se houver alguma suspeita, ainda passam, às vezes, por um toque. Isso é um processo altamente traumático. Então, é claro que é uma evidência de que aí o preconceito está muito claro, também em relação à família. Essa é a família que sofre preconceito da sociedade, do próprio sistema, e, na verdade, afasta um pouco a família, que, na verdade, é a base para aquele preso que está lá e que vai sair. Essas questões voltadas para a questão da inserção no mercado, a gente acha que isso tem que passar por uma preparação, tanto do interno, quando ele ainda está no regime fechado, quando ele também já se prepara para sair no regime semiaberto, e não só dele, da empresa que pode receber esse serviço dele, até os próprios empregados, porque a visão que se tem do preso aqui fora é a pior possível, né? Na realidade, o cumprimento de pena é um processo muito doloroso, conforme foi colocado aqui. Então, o pós-pena também tem que ter esse tratamento. Tem um estudo na Secretaria Penitenciária do Rio de Janeiro que, na reincidência de 60% a 70%, homens que têm acesso à educação e qualificação profissional só rescindem, em média, 25% a 30%. E eu acredito muito que a resposta está aí, o remédio está aí: educar, qualificar e levar a sociedade à consciência de que este homem voltando pronto para fazer parte dessa sociedade livre é menos um que vai levar o mal ou a ação marginal àqueles que estão vivendo aqui na sociedade livre. Se ouve falar muito em privatização dos presídios. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu morro de medo disso, devo lhe dizer. Nós estamos num sistema que é caótico, como já mostramos aqui. Quando nós atrelarmos a isso lucro, a ideia de lucro, aí mesmo que não vai se parar de prender. A lógica que se usa em muitas dessas unidades é um pagamento por preso. Eu luto por menos prisão. A nossa lei de execução penal, a LEP, que hoje completa 30 anos, estamos completando 30 anos, ela fala que a prisão deve ser exceção e não regra, mas ela ainda é a regra no nosso país. Na dúvida, o juiz manda prender. Imagina se nisso estiver envolvida a lógica do lucro, em que se ganha por preso. Tenho medo do lobby disso nos três poderes, do poder que essas empresas podem ter para esse encarceramento. Então, eu tenho muita preocupação. Isso lembra também o que, felizmente, a reforma psiquiátrica conseguiu terminar, que eram os grandes hospitais psiquiátricos que internavam as pessoas para ter mais lucro, né? Exatamente, porque a lógica do lucro estava aí altamente envolvida. Lembrando que tudo isso que nós estamos conversando aqui é uma responsabilidade dos três poderes da República. Em geral, as unidades prisionais, elas são, claro, administradas pelo Executivo. Então, normalmente, quando se bate no sistema, se bate só no Executivo. Ok, é claro que é do Executivo a responsabilidade de dar todos esses direitos garantidos na LEP, alimentação, saúde, educação, trabalho, sim, é o Executivo que é responsável por executar essa pena. Mas quem condena é o juiz. Então, a responsabilidade do judiciário é muito grande também. Quando eu falo que 40% das pessoas estão esperando uma sentença que não veio ainda, é o juiz que deixa ela lá dentro esperando. E é o legislador que acredita que penas maiores são a grande solução para todos os males de segurança pública, que a cada crime que é divulgado na imprensa faz uma proposta nova de encarceramento, enfim, que acha que a solução está por aí. Então, é importante nós pensarmos que a responsabilidade é dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Ressocializar uma pessoa é? Humanizar. Dar oportunidade.
Acho que ressocializar algumas pessoas é viável, mas algumas pessoas nem sequer se socializaram para que fossem socializadas. Educar e qualificar. Acreditar nelas, ter esperança. Amar o próximo como a ti mesmo. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Idalina, Edith, Ronaldo, Rodrigo, Robson e Maíra por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.